Fala investidor, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer o acompanhamento mensal relativo ao mês de maio de 2023 dos nossos investimentos realizados publicamente aqui pelo canal. Como que a nossa carteira de investimentos ela vem performando, ela está cumprindo a finalidade dela de gerar uma renda passiva e crescente no longo prazo? Bom pessoal, então vocês sabem que essa carteira ela foi construída com a finalidade previdenciária, ou seja, ela tem a função de gerar uma renda passiva e crescente para nós no longo prazo. E para que ela consiga cumprir essa finalidade, nós vamos sempre selecionar ativos de qualidade para compor essa carteira e vamos também tentar efetuar os aportes nos momentos mais interessantes do ciclo de mercado. É importante fazer bons negócios, pagar barato nesses ativos para a gente aumentar o nosso yield on cost, que é o verdadeiro fator que vai nos enriquecer no longo prazo, ou seja, o dividend yield que você recebe em função do preço que você pagou no ativo. E lentamente a gente vai fazendo a nossa diversificação sem muita pressa. Pessoal, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira delas a gente vai dar uma olhada na performance da carteira, quais foram as ações que já andaram bastante. Vamos dar uma olhada também na nossa alocação estrutural, que seria mais interessante para nós comprar agora, ações, ou seria mais interessante para nós recompor o nosso caixa para no momento de correção da bolsa de valores a gente ter uma quantidade de recursos significativa para reforçar os nossos aportes. Pessoal, na segunda parte desse vídeo nós vamos dar uma analisada no cenário macroeconômico para tentar entender o que a gente pode esperar de inflação para os próximos meses. Será que existe sim uma perspectiva de corte na Selic? Bom, isso vai ser importante para a gente tomar a decisão de onde alocar o nosso recurso. Seria na classe de ativos mais resiliente, como a renda fixa, buscando recompor o nosso caixa, ou ainda é interessante reforçar a posição em renda variável? Isso a gente vai também analisar juntos nesse vídeo. E na terceira parte desse vídeo eu escolho sempre um dos ativos da carteira para me aprofundar um pouco mais e explicar para vocês por que eu escolhi especificamente esse ativo para compor essa carteira de investimentos de longo prazo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a Itaúsa. Vou explicar para vocês por que ela tem uma importância estratégica dentro do nosso portfólio de investimentos de longo prazo. Pessoal, esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. A minha intenção é mostrar para vocês como eu realizo a minha estratégia de investimento de longo prazo, como eu faço a alocação estrutural dos meus recursos, quais são as ações que eu escolho para compor o meu portfólio de investimentos. E se esse vídeo te ajudar, pessoal, eu peço que você fortaleça o nosso canal, se inscreva, deixa o like e também um comentário para fortalecer esse vídeo e bora pro vídeo. Pessoal, vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem que essa carteira ela ficou um bom tempo parada e a partir de janeiro de 2023 eu comecei a reforçar bastante os aportes, principalmente porque várias oportunidades começaram a aparecer, principalmente ali no segmento bancário, algumas ações de commodity como a Klabin, e a gente aproveitou essas oportunidades para aumentar bastante a nossa exposição a esses ativos, tá? Então havia uma taxa de desconto muito grande. E apenas em 4 meses aportando, a gente tem um retorno que é bastante interessante, de 13,64%, se a gente considerar a valorização dos ativos mais os proventos acumulados. Isso aqui, pessoal, é muito mais importante do que o patrimônio em si. Pessoal, então no mês de março e de abril de 2023, nós realizamos alguns aportes bastante pesados nessa carteira de investimentos, aproveitando algumas oportunidades pontuais. Destaco para vocês aqui as principais ações que acabaram contribuindo para a rentabilidade dessa carteira. Foi principalmente a Klabin, que conseguimos comprar aqui 5.000 ações, pagando apenas R$ 3,65. Na época foi um excelente negócio. A Klabin já pagou para a gente aqui, pessoal, R$ 352 em dividendos. Olha só que coisa interessante. E quando a gente considera a valorização do ativo mais os dividendos pagos, a gente está falando de um retorno de 17,5% em praticamente 2 meses, né? Então conseguimos comprar ela bem na bacia das almas ali e fizemos um excelente negócio comprando aqui 5.000 ações. A outra ação que acabou contribuindo para o retorno dessa carteira foi Itaúsa, que conseguimos comprar 1.700 ações pagando apenas R$ 7,80. A ação ela já deu uma disparada, entregando um retorno para nós aqui de 15,37%. E a ação que eu queria ter comprado um pouco mais e não consegui, né? A gente começou a aportar nela, ela acabou disparando, mas vamos ter paciência, vamos esperar um momento de correção para reforçar a posição nesse ativo, porque ele é bastante interessante no longo prazo. Estou falando aqui da Neo Energia. Conseguimos comprar apenas 100 ações pagando R$ 13,75. Então, quando a gente olha para a performance da carteira como um todo, a gente vê que a carteira ela vem performando bem, não só na valorização, como também na perspectiva de proventos. Então, a carteira que a gente começou a aportar pesado em janeiro e em março ela já entregou aqui um dividendo de R$ 630.
E no longo prazo a tendência é que esses dividendos eles vão crescendo com o tempo, principalmente porque a maioria dessas ações elas têm muitos projetos promissores, como a própria Klabin, a Neo Energia, a BR Partners, todas elas vão entregar um dividendo crescente no longo prazo e é por isso que a gente vai aproveitando os ciclos de mercado para reforçar a posição nesses ativos. Pessoal, olhando para o cenário macroeconômico, a gente percebe que o Banco Central ele vem fazendo um trabalho eficiente, já que a inflação ela já vem cedendo há algumas semanas. Inclusive agora no Boletim Focus de 29 de maio de 2023, a inflação ela acabou caindo para 5,71% e em contrapartida do PIB ele apresentou um aumento para 1,26%. Então isso aqui sinaliza para o mercado que a tendência é que o Banco Central em breve deverá fazer um corte na taxa básica de juros. E é por isso que o mercado ele já vem antecipando essa queda. Então, quando a gente olha para o Bovespa do último mês, a gente percebe que houve aqui uma valorização de 8,25%. Então, a gente está falando do Ibov como um todo. É claro que dentro dessa cesta de ações que é o Bovespa, algumas ações valorizaram muito mais, como foi o caso do Bradesco e da BR Partners. Pessoal, quando a gente analisa o preço sobre o lucro histórico do Bovespa, já excluídos Petrobras e Vale, para que a gente não cause distorções nesse gráfico, a gente percebe que o potencial de desconto da Bolsa ele vem se reduzindo nos últimos meses. Tá? Então, lá no mês de fevereiro, março e abril, foi quando a gente fez os maiores aportes da nossa carteira, foram realmente bons momentos para comprar ativos de bolsa de valores, porque os descontos estavam nas mínimas, mas a gente já vê uma certa apreciação desses ativos em bolsa. Então, principalmente depois dessa valorização do último mês, eu prefiro não reforçar os aportes agora, por dois motivos principais. O primeiro deles é que a gente está bem comprado em bolsa, talvez agora nós vamos aos poucos tentar recompor o nosso caixa. Segundo, eu vou esperar uma correção do Ibovespa para tentar reforçar os meus aportes naquelas ações que já estão na nossa carteira. Então, Neo Energia, BR Partners, Celesc, que tem uma posição pequena ainda e é uma empresa interessante, e é por isso que, por enquanto, nós não vamos fazer nada. Nós vamos só colher os dividendos e esperar um momento ideal para reforçar os aportes. Se a bolsa ela continuar subindo no próximo mês, aí a gente vai balancear nossa carteira aportando um pouco mais em Selic. Então, a intenção é que a gente fique entre 20% e 30% em Selic para ter um caixa bastante robusto para os momentos de queda. E atualmente a gente está com apenas 1,4%. Então, talvez no próximo mês a gente vai acabar reforçando aqui o Tesouro Selic. Por fim, pessoal, a gente vai abordar um pouco a respeito da Itaúsa. Eu vou explicar para vocês por que ela está nessa carteira de investimentos de longo prazo. O primeiro ponto é justamente a resiliência desse ativo. Quando a gente olha para a lucratividade de longo prazo da Itaúsa, a gente percebe que é um ativo que ele passa segurança para o acionista e ele acaba gerando um retorno acima da média no longo prazo. Quando você olha para o gráfico da Itaúsa, talvez você acredite que ela é uma empresa que fica totalmente lateralizada, mas é importante que você entenda a forma como a Itaúsa acaba remunerando o investidor de longo prazo. Então a Itaúsa ela é um ativo que ela acaba remunerando em três pontas. A primeira delas é o dividendo, que atualmente está na casa dos 5,23%, mas nos preços que nós compramos de 7,80 a gente tem um yield garantido ali de 6%. Além disso, ela é uma empresa que ela acaba bonificando o investidor de longo prazo. Isso aqui é muito interessante, causa um impacto muito positivo no seu patrimônio a longo prazo, mas é muito importante que você fique comprado no ativo para que você veja de fato esse fator multiplicador da bonificação. Então, quando a gente faz aqui um estudo e coloca detalhadamente o retorno que a Itaúsa ela ofereceu nos últimos 12 anos, a gente percebe que a empresa ela conseguiu transformar R$100 mil em R$462 mil, tá? Então a gente percebe aqui que os proventos eles vão crescendo ano a ano. Então nesse estudo aqui o investidor ele aplica R$100 mil em Itaúsa em janeiro de 2010 e vai só reinvestir nos dividendos e vai permitindo que a bonificação multiplique o patrimônio dele. Ele consegue transformar as suas 12.033 ações em 51.614 ações. E desde que ele continue reinvestindo nos dividendos, né, fazendo ali os aportes recorrentes dele, a tendência é que essa renda passiva ela vai continuar crescendo no longuíssimo prazo. A gente está falando aqui de um investimento, pessoal, de praticamente 13 anos. Então, 13 anos não é tempo suficiente para você se aposentar. Agora, se a gente extrapolar isso aqui para 20, 25 anos, aí é que você fica extremamente surpreso com o retorno que a Itaúsa ela acabou entregando. A gente está falando de um ativo que está totalmente depreciado hoje, né, custando R$ 8,96. Quando a gente faz o valuation da Itaúsa, a gente vê que o preço justo desse ativo seria algo na casa dos R$ 13,25. Então, no caso de normalização do mercado, seja um corte na taxa Selic, a Itaúsa ela pode chegar a custar R$ 12, R$ 13. A gente está falando aqui de um retorno de 570% em 13 anos. Pessoal, é importante destacar também que quando você compra Itaúsa, você está comprando indiretamente o próprio Banco Itaú, que hoje é a marca mais valiosa da América Latina
E além disso, é uma empresa que está diversificando suas fontes de receita. Então a Itaúsa ela vem montando posição em vários ativos não financeiros, ativos geradores de caixa e também de setores perenes, como a Copagaz, a Egea, a CCR. E além disso, a gente tem a Alpargatas crescendo bastante no exterior. Então a Itaúsa está nos principais setores da economia, é uma empresa muito resiliente. E aí, quando você consegue aliar as bonificações mais os dividendos, você tem uma renda passiva crescente no longo prazo e um retorno impressionante. Bom, meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, eu peço que você fortaleça o canal se inscrevendo e deixando o seu like. Até o próximo vídeo.